Hello and welcome to Teach English, Rachel. I'm Rachel, eu sou a sua professora de inglês. Hoje nós vamos falar sobre experiências de vida. Você já esquiou? Alguma vez você viajou para as montanhas? Você já conheceu Paris? Então, como é que eu faço para perguntar essas coisas e para falar das coisas que eu já fiz e das coisas que eu nunca fiz em inglês? Vamos lá. Nós vamos conhecer um tempo verbal muito especial que às vezes causa um pouquinho de confusão, mas você vai ver que você vai entender super bem hoje. Esse tempo verbal se chama Present Perfect. Nossa, Rachel, você está falando que você vai me apresentar, ou você vai me ensinar um tempo verbal que se chama present e que vai falar das coisas que eu já fiz, mas é presente ou é passado? Então, é por isso que tem muita gente que fica confusa. Então, primeiro vamos entender para que ele funciona. Para que eu uso o present perfect? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu uso o present perfect é para falar de experiências. Coisas que eu já fiz, coisas que eu nunca fiz, tá bom? Quando eu estiver falando de experiências de vida, nós vamos notar umas palavrinhas aqui que vão costumar aparecer aqui junto, tipo ever, para fazer pergunta, ou never, para falar que eu nunca fiz alguma coisa. Vamos fazer um exemplo? I have never been to China. Então, é uma coisa que eu nunca fiz. Nós já vamos discutir isso, tá bom? Já, já. Um outro uso que eu posso dar é para falar de alguma coisa que começou a acontecer lá no passado e vem acontecendo, vem se repetindo até o presente. Então, eventos que começaram no passado e continuam. Ou se repetem, tá? Até o presente. Legal. Para esse tipo de situação, também temos umas palavrinhas que vão sempre acompanhar. E essas palavrinhas são since e for. Por quê? Porque aqui nós vamos falar da duração desses eventos, né? Desde quando isso acontece. Nós estamos falando de uma coisa que começou e vem acontecendo, não é? Então, vou fazer um exemplo. Vamos lá. Ele toca piano, ou ele tem tocado piano desde que ele tinha 5 anos de idade. Então, uma coisa que começou lá, não quer dizer que ele passou a vida inteira tocando piano. Ele toca, tá bom? Um outro uso do present perfect tense diz respeito a coisas que acabam de acontecer, ou eventos passados que eu não menciono quando aconteceram, porque não faz diferença, não é importante. Então, eventos passados que não têm um tempo definido. Eu não vou te contar, ou porque eu não sei, ou porque não é importante, quando que isso aconteceu, tá bom? Ou muito recentes. E vocês vão ver como esses 3 usos têm muito a ver com o presente mesmo, tá bom? Então, vamos lá. She has just arrived. Então, para usar nesse sentido aqui, a palavrinha just também vai aparecer bastante, tá bom? Pessoal,
Por que que isso aí eu disse que tem muito a ver com o presente? Vamos lá, uma experiência de vida. Uma experiência de vida é um negócio que afeta a gente no nosso presente, não é mesmo? Olha lá, uma coisa que eu experimentei, que eu vivi, afeta quem eu sou hoje em dia. Ou um evento que começou no passado e vem até o presente, ele também se reflete no presente, não é? E um evento que acabou de acontecer, ou uma coisa que eu não estou mencionando o que, que é. Então, é sempre nesse sentido, de mostrar que é uma coisa passada, mas que tem o seu reflexo agora. Olha lá, she has just arrived. Tipo, você pode conversar com ela acabou de chegar. Ó, que sorte, tá bom? Se ele também toca desde os 5 anos, puxa, ele deve ser um magnífico pianista. Ou, I have never been to China. Tipo, eu não posso te falar nada, não posso te contar nada. Agora, no presente, é a respeito da China, porque eu nunca fui lá, tá? Agora vamos comentar um pouquinho a respeito da forma do present perfect, tá bom? Ok, pessoal. Então agora vamos conversar sobre a forma, como é que eu me expresso dessa maneira, como é que eu falo dessas experiências, né? Qual é a forma? Como é que eu construo as frases? Então, para construir frases no present perfect, eu vou precisar de um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, olha, eu vou precisar de 2 verbos na conjugação. O verbo auxiliar, gente, é o verbo to have. Legal? E o verbo to have vai ser conjugado no presente. Ou seja, eu só tenho 2 formas. Vamos conjugar? I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. Então vai ser ou have ou has. Bacana. Então, have ou has. E o verbo principal vai ser no past participle. Pessoal, lembra que o past participle, ou ele é igualzinho ao simple past, se for o caso de um verbo regular, então eu coloco ed, ou então é aquele verbinho que a gente encontra na terceira coluna das tabelas de verbos irregulares. Então, na primeira tem a base form, na segunda nós temos o simple past e agora o past participle. Então, é a terceira coluna da tabela. Legal? Como é que vai formar? Vamos lá. Para fazer frases afirmativas, para fazer frases negativas e frases interrogativas. Então, olha, he has been to France many times. Ok? Vamos chamar a atenção aqui, ó. Verbo have e o verbo principal no particípio passado. Ok? Não ficou muito diferente, não, então vou fazer um zigue-zague aqui. No verbo auxiliar. Agora vamos pensar numa frase negativa. Então, para a frase negativa, she hasn't arrived yet. De novo, ó. O hasn't e o verbo principal no particípio passado. Pessoal, lembra de uma coisa, né? Sempre que eu tiver um not, ele vai grudar no verbo auxiliar, tá bom? Ele gruda no auxiliar, tá? Bacana. Então, agora vamos pensar na pergunta, na forma interrogativa.
fazer uma pergunta. Have you ever met rock star? Eu quero saber se você já encontrou alguma vez uma personalidade do rock aí, uma estrela do rock, tá bom? Novamente aqui, have e met, ok? Lembra aqui que quando a gente faz uma pergunta, tem um verbo que pula na frente, né? Então, esse verbo aqui trocou de lugar com o sujeito porque é uma pergunta, né? Ok? Toda vez que a gente começa uma frase com um verbo auxiliar, aí abre a possibilidade para a gente de responder yes ou no. Resposta curta, yes, I have, ou no, I haven't. Ok. Tá tudo certo? Tem mais uma coisinha só que eu quero chamar a atenção para vocês. Vou apagar a luz aqui. Vamos lá. Eu queria chamar a atenção para vocês da diferença entre o present perfect e o simple past. Olha lá. Vamos imaginar que a gente tem uma linha do tempo aqui, ok? E que aqui seja agora. Alright? Então, olha, o simple past é aquele que eu venho e falo assim, olha, isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui. Então, para todos esses aqui, eu vou usar simple past. Tá bom? I visited my grandmother last week. Coisas assim. Agora, quando é o present perfect, eu não vou fazer marquinha aqui. Por quê? Porque eu estou falando de uma coisa que começou no passado e que vem até o presente. Ou uma coisa que começou no passado e mesmo que tenha terminado, eu não estou mencionando o que é. Então, é simplesmente alguma coisa que aconteceu e eu não vou te falar quando que foi, tá bom? Ou que começou a acontecer num ponto no passado e daí se repete e continua até o presente, tá ok? Então, tenho essa imagem aí na cabeça, por quê? Porque para cá eu uso o present perfect. Então, muitas vezes, quando a gente está conversando, a gente vai perguntar da experiência de vida, a gente não está perguntando de um ponto específico no passado, a gente vai perguntar com o com o present perfect. Mas depois, quando a pessoa passa a contar da experiência dela, ela vai usar o simple past. Tipo, have you ever been to Paris? Yeah, I went to Paris last year. Pronto. Ela falou que sim, e depois ela já te contou quando ela foi, e como ela contou quando ela foi, ela vai usar o simple past. Tá ok, gente? Então, estudem aí, aproveitem, dê uma paradinha no vídeo, toma nota disso, pratica bastante, tá bom? Outra dica, ouça muita música em inglês, assista vídeos, assista filmes, séries, tudo em inglês, com legenda. Assim você treina a sua acuidade auditiva. Ou seja, você pratica ouvir e treina o seu ouvido a ouvir inglês, tá bom? See you online!